Olá! Começa mais uma edição do Papo com Ela e hoje a gente vai falar sobre mercado de trabalho e transição de carreira. É cada vez mais frequente o desejo de iniciar uma nova jornada no campo profissional. Uma pesquisa realizada pela Online Currículo mostra que não apenas os jovens, mas também os profissionais mais experientes externam o desejo de se dedicar a uma outra profissão. A plataforma de currículos ouviu 500 pessoas de todas as faixas etárias. 82% dos entrevistados a partir dos 40 anos afirmaram ter pensado em mudar de carreira, o mesmo percentual de jovens entre 16 e 24 anos. Mas o que é preciso ser observado nesse processo? Para falar mais sobre isso, é que recebo o especialista em gestão de pessoas, Paulo Slobodzian. Paulo, uma satisfação tê-lo conosco mais uma vez para a gente falar sobre mercado de trabalho e transição de carreira, né? Queria que a gente pudesse começar esse nosso bate-papo dizendo, em primeiro lugar, o que determina que realmente aquele desconforto que eu sinto me indica uma necessidade ou uma vontade de mudança de carreira, de transição, né, de passar de uma área para outra. Sim, existem dois motivos, né, que a gente coloca como o princípio de tudo. Primeiro, aquele que eu decido mudar, é uma situação. E outra que o mercado me impõe a mudança. Por exemplo, as profissões que não vão existir mais, né? Então tem que estar bem ligado nesse mercado, porque se eu vislumbrar que lá na frente a minha profissão vai correr risco de ser exterminada pela vinda da tecnologia, eu já tenho que começar sim a me movimentar para uma transição de carreira. Tá? Por exemplo, a parte de portaria, um exemplo bem simples, né? Hoje o Mato Grosso é campeão nacional de portaria eletrônica. Então, as pessoas que trabalhavam nesse ramo de atividade têm que realmente buscar, né, uma transição de carreira, porque senão não vai conseguir emprego. A outra, né, que eu decido por mim mesmo, né, vem de várias situações. As formações acadêmicas, né, precoces, a própria insatisfação dentro da empresa que ele trabalha, ou mesmo a vontade de trabalhar em outro ramo de atividade, vislumbrando um salário melhor, uma posição melhor, status, né, diferenciado. Então, a gente coloca um ponto de partida. Eu decido por mim mudar de carreira, fazer a minha transição, ou o próprio mercado vai me impor essa transição de carreira de qualquer maneira. Tá? Quando eu decido por mim, porque assim, por vezes eu estou num ambiente, exerço uma atividade profissional, mas estou infeliz. Será que o problema é com o ambiente onde eu estou? Ou será que esse problema é justamente com aquela vocação ou com aquela profissão na qual eu me formei? Talvez antes de decidir por essa transição não seja melhor experimentar outros ambientes? Paulo, o que você me diz aí em relação a isso? Sim, tem muito engano em relação a isso. Muitas vezes o ambiente de trabalho é um ambiente nocivo, um ambiente tóxico, e eu posso entender que talvez eu tenha que mudar de profissão, né, fazer uma transição de carreira. Então eu tenho que fazer uma análise bem profunda, com muita calma. A gente aconselha até estudar um pouquinho de inteligência emocional, que envolve o primeiro pilar, né, a primeira habilidade, que é o autoconhecimento. Olhar um pouquinho para dentro de si e realmente entender se é realmente a profissão que está incomodando, ou se é o ambiente de trabalho, ou mesmo se é o ramo de atividade que ele está trabalhando, que ele está prestando serviço para a empresa. Então, numa análise profunda, cabe até fazer um exame, né, ou uma avaliação vocacional com um especialista aí, né, no assunto, para entender realmente se é a mudança real de transição de carreira, mudar de profissão, ou se é uma simples mudança de setor, ou uma mudança até de ramo de atividade numa empresa, mas continuar com a mesma carreira. Então a pessoa tem que ter muita calma, e normalmente a gente aconselha procurar especialistas para que ele não corra o risco de dar um tiro aí e errar o alvo, né? E aí começar tudo de novo. E entendendo também, Michele, que sempre numa transição de carreira as pessoas vão começar lá embaixo de novo, né? Do início. Então muitas vezes eu tenho que entender salários menores, desafios maiores, readaptação e uma série de fatores, enfim. Então existe um planejamento que a gente indica, né, um passo a passo, para que a pessoa consiga realmente mapear e entender se realmente é transição de carreira ou mudança, né, de uma equipe, ou mudança de ramo de atividade, enfim, tem muita coisa a ponderar aí.
Quando a gente pensa nesse rol de especialistas, quem que eu posso procurar para me auxiliar a clarear isso, Paulo? Quem são os profissionais que estão aptos a auxiliar essas pessoas que estão sofrendo esse desconforto, que querem saber se é ou não é uma transição de carreira? Se a gente for falar de avaliação, né, de avaliação vocacional, o ideal é procurar um psicólogo competente. Um profissional competente, normalmente o psicólogo é o mais indicado. Se não, ou um bom coaching, ou eu prefiro ainda um mentor de carreira. Esse mentor de carreira ele vai ter a especialidade, a gente chama de que um bom coach, um bom mentor é um bom fazedor de perguntas, né, um bom perguntador. E nas técnicas das perguntas poderosas, a gente consegue extrair do profissional se ele realmente ele precisa dessa transição de carreira ou simplesmente uma mudança de rotina de vida. Tá? Uma rotina de vida profissional, por exemplo. Né? Então, mentor, coaching ou uma psicóloga, no caso. Uhum. Definir. É transição de carreira mesmo, quero seguir um outro caminho, quero dedicar o meu tempo a exercer uma outra atividade na qual eu me sinta mais realizada. Qual é o meu planejamento a partir daí? Também depende da área que você for optar, né? Imaginando uma área técnica, com certeza uma nova formação acadêmica. Por exemplo, uma área hospitalar, uma área de tecnologia, né, TI, inteligência artificial que está explodindo no mundo todo, com certeza uma nova faculdade, uma nova formação acadêmica. Tá? Então começa-se do zero novamente. Lembrando que eu vou ter que, antes mesmo, eu decidir a profissão, realmente a transição de carreira, num planejamento bem saudável, a gente orienta a trabalhar por mais um período, fazer um caixa, né, juntar um dinheirinho, uma aplicação, porque vai demandar curso com certeza, uma nova formação acadêmica e no caso da pessoa começar, né, novamente numa área, começar lá embaixo, ela tem, né, uma diferença salarial, né? Vai ter diferença salarial, ela tem que ter um caixa para poder se sustentar durante o período. Então, o profissional tem que estar ciente que ele vai, de qualquer forma, ele vai ter que se dedicar demais para novos conhecimentos. Ele vai ter que estudar, vai ter que ler muito. Muitas vezes a gente orienta para procurar aí um estágio, né, para entender, ver se é aquilo mesmo que ele está procurando viver na pele realmente. Então, quer dizer, o estágio normalmente não são remunerados, a remuneração é muito baixa. Então, quer dizer, ele tem que fazer uma série de testes, né, profissionais para ver se realmente é a área que ele decidiu seguir, ele decidiu transitar. E aí, a partir daí, se é aquilo mesmo, investir pesado para que ele consiga, né, o desenvolvimento pleno e lá na frente conquistar o status que ele tão almeja. Né? Quando a gente pensa na inserção dessa pessoa no mercado de trabalho, que está passando por essa transição de carreira, Paulo, qual que é a tendência? Por já trazer uma experiência, um know-how de outra área, ela pode ter um pouco mais de facilidade ou por estar novata, assim, digamos, nessa nova profissão que ela vai exercer, ela pode enfrentar uma resistência do mercado. Como que você vê isso? Eu não acredito numa resistência, não. Eu acredito até numa certa facilidade. Até porque o mercado, né, no nosso mercado hoje, a realidade, a mão de obra, ela está bem escassa, as pessoas não... Né, a gente não vê muita gente buscando qualificações, né, cursos, enfim. Para uma pessoa que vem para uma transição de carreira, um profissional de RH atrás da mesa, que entende a dificuldade que é e o trabalho, a dedicação para uma transição, com certeza vai ver esse profissional com outros olhos. Inclusive a experiência de outra área, sendo agregada a uma nova experiência, pode trazer muitos benefícios, né? Porque nada supera a experiência, né? Nada supera a vivência. As pessoas vêm com bagagem maior. Então, para um perfil adequado, uma vaga adequada, o profissional de RH com certeza vai olhar com bons olhos para esse profissional, tá? Até pela força de vontade dele. A gente andei dando uma olhada numa pesquisa que foi realizada por uma plataforma de currículos que ouviu cerca de 500 pessoas e essa vontade de mudar de área estava presente tanto na população mais velha, a partir dos 40 anos, como para os mais jovens, entre 16 e 24 anos. Então era um desejo nesses dois pontos, assim, digamos, ou nesses dois extremos da vida. Isso tem alguma relação, por exemplo, Paulo, em buscar maior qualidade de vida? A pandemia, ela trouxe
para a gente, embora tenha acelerado vários processos, ela trouxe também um processo de reflexão sobre como eu estou aproveitando o meu tempo, ao que eu estou me dedicando. Como que você vê isso? Na verdade, né, segundo algumas outras pesquisas, a maioria das pessoas atualmente, dá uma média de 70% a 80%, buscam transição de carreira. Né? Lembrando que aquilo que a gente falou agora há pouco, com muito cuidado e realmente ter a certeza, o ponto principal é qualidade de vida e remuneração. Tá? As pessoas buscam melhores qualidade de vida e uma remuneração mais adequada ao mundo moderno. Tá? Então esses são os dois pontos principais que a gente consegue identificar através de pesquisas. Tá? E a pandemia, você colocou muito bem, houve uma reinvenção muito grande de comportamentos, hábitos e atitudes. E as pessoas hoje buscam novas situações para a vida dela e talvez com menos trabalho e mais rentabilidade. Tá? Por isso, os home offices, enfim. Né? Então, eu acredito muito, né, nessas pesquisas, são fontes fiéis, então as pessoas buscam qualidade de vida profissional e remuneração mais adequada. A gente fala de mudança de profissão, mas antes disso a gente falava assim, pode ser que aquele ambiente não seja um ambiente que tenha me favorecido, que de alguma maneira, mesmo feliz na minha profissão, eu não estou feliz naquele local. Como que a gente enxerga, Paulo, nesse sentido, buscar, por exemplo, especializações para que eu possa alcançar outros níveis dentro dessa carreira que eu já exerço, buscar outros mecanismos que me faça alcançar outros degraus dentro desse processo? Olha, eu sempre oriento um profissional especializado, tá, Michele? É a mesma coisa a mania da gente se automedicar, vai para o médico primeiro, vai para o especialista, né? Tá com problema jurídico, procura um bom advogado. Tá com problema na carreira, dúvidas principalmente, busca um especialista adequado. Porque essa escolha, né, pode ser aí muitas vezes equivocada até por não ter experiência em fazer uma análise de mercado. Essa análise de repente é o ambiente do meu trabalho e as pessoas naquele afã, né, naquela ansiedade acabam confundindo uma transição de carreira com uma simples troca de uma empresa, de um segmento diferente. Por exemplo, as pessoas aí que trabalham na área financeira, elas podem trabalhar na área financeira de qualquer segmento. Basta uma adaptação do produto, do serviço da empresa, o financeiro é uma coisa só, a matemática é uma ciência exata, é única. Né? Então, muitas vezes uma troca de ambiente de trabalho já vai favorecer esse profissional e aí vem as especializações, MBAs, né? Hoje a gente tem aqui em Mato Grosso o agro é muito forte, o inglês é muito bem-vindo, o outro idioma é muito bem-vindo. Então, na verdade, eu sempre vou orientar o profissional, procure um especialista que ele vai te ajudar muito nesta transição ou nessa readaptação de carreira. A gente tem uma média prévia de quanto leva para que uma pessoa que opte pela transição de carreira, ela consiga se estabilizar novamente, digamos, a patamares que ela tinha numa profissão antiga, na qual era bem sucedida? Você tem uma média de quanto tempo isso leva? Média de tempo? É. Olha, é uma pergunta difícil de responder. Depende muito do comprometimento do profissional, depois muito do que ele, né, da dedicação, do que ele vai estudar, do que ele vai se comprometer, mas uma média estimada de 4 a 6 anos aí para ele conquistar uma posição interessante. Porque pelo menos esse o tempo que leva para uma graduação, sim, né? Sim. E até para uma promoção, ser visto dentro de uma empresa. Se a gente tiver uma empresa aí, moderna, com plano de carreira bem implantado, as transições são mais ou menos de 1 ano e meio a 1 ano e meio. Tá? Uma empresa bem estruturada. Então, se a gente for falar em transições, 4 transições boas internas, promoções, é mais ou menos uns 6 anos realmente que ele vai conquistar uma posição interessante. A partir daí, dedicação pura. Uhum. É mais fácil fazer esse processo quando a gente é sozinho, quando não está, por exemplo, estabelecido uma família, porque, querendo ou não, se você vai falar de uma transição de carreira, vem a insegurança, vem uma possibilidade de julgamento, vem todas as responsabilidades com as quais você precisa lidar. Isso é mais fácil sozinho? Com certeza absoluta, até porque
uma família é sempre uma responsabilidade, né? Esposa, filhos, ou marido e filhos, né? Entre outras situações que a gente enfrenta na família. Sozinho é muito mais tranquilo, né? Não tem o peso gigante de carregar a família junto. Até porque, lembrando, muitas vezes a remuneração inicial vai ser bem menor. Tá? Então, se eu tenho aí uma base familiar que eu consiga, né, falando até do mundo que é capitalista, se eu tenho uma base familiar e financeira que eu consiga fazer essa transição sem machucar o financeiro e nem a condição de conforto da minha família, tudo bem. Agora, sozinho com certeza bem melhor, até porque você, os riscos e a responsabilidade tua está em cima de você mesmo. Então, tomar muito cuidado aí quando se tem família para ver se a base financeira vai conseguir sustentar essa transição de carreira. Paulo, você citou para a gente que um dos aspectos importantes antes da gente tomar essa decisão é observar alguns aspectos como o que prevê a inteligência emocional, que é o autoconhecimento. A gente tem visto cada vez mais uma exigência dos profissionais para que eles tenham determinadas competências para assumir vagas de trabalho, para serem promovidos dentro de uma instituição. Como que está isso? A gente tem voltado os olhos, eu falo a gente enquanto profissionais, para desenvolver essas competências, que a gente fala, né, de soft skills. Soft skills, hard skills, exato. Essa preocupação, ela está mais evidente? Com certeza. Hoje está muito evidente o comportamento das pessoas, que remete diretamente à inteligência emocional, que ela é calcada em 5 habilidades ou 5 pilares, né? Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e relacionamento interpessoal. A gente entende que um profissional que tem as hard skills, né, que são as formações acadêmicas muito bem estruturadas, junto com a inteligência emocional desenvolvida, é fácil de afirmar que esse profissional vai ter sucesso na vida profissional e na vida pessoal. Só as formações acadêmicas, os hard skills, e sem tomar cuidado em desenvolver emoções, competências, a gente já pode afirmar que muito problema e raramente essa pessoa vai alcançar o sucesso. Até porque tudo depende do quê? De eu ser dono de mim mesmo, dono das minhas emoções. De que adianta eu ser extremamente inteligente, o QI altíssimo, se eu não consigo dominar a mim mesmo, não consigo dominar as emoções. Isso é provado, né, que as pessoas não chegam muito longe. Agora, uma pessoa que tem o QI alto, né, tem muitos cursos, muitas formações, pós-graduações, e junto carrega uma inteligência emocional desenvolvida, o QE, né, que é o coeficiente emocional, essa pessoa tranquilamente vai ter sucesso na vida. Inclusive, já está, inclusive Cuiabá, acho que tem 3 escolas, se não me engano, que já tem educação, né, de inteligência emocional para as crianças. Ou seja, já começa desde pequenininho a trazer essa realidade de, né, se conhecer melhor, o processo da automotivação. Nós vamos passar N dificuldades na vida, não deixar, né, falando no popular, a peteca cair, bola para frente. Essas crianças que já têm educação emocional desde pequenas, a tendência é ser adolescentes mais saudáveis, sadios, não se envolver com drogas, alcoolismo, gravidez precoce, depressão, ansiedade, que são as doenças, né, mentais da moda aí, né, que estão em alta. Então, a inteligência emocional, que é um tema inclusive novo nela, é importantíssimo. Nós, inclusive, lá na Agência de Falco, temos o curso, né, para desenvolvimento de inteligência emocional, curso de 6 meses, inclusive, né? Que é intensivo de mentoria e inteligência emocional. Fica a dica para quem ainda não se atentou. Legal. Verdade. Paulo, muito obrigada pelas informações aqui no papo. O microfone à disposição, caso queira fazer mais algum esclarecimento. Na verdade, gente, né, a carreira, eu sempre falo, né, a carreira para esse mundo moderno, a gente prevê aí, e já tem assim, muito perto, muito visível para nós especialistas, que a partir de 2025 o mundo vai mudar numa velocidade imensa, imensa, imensa. Tem alguns especialistas que falam que tudo vai mudar em 24 horas, ou seja, o que eu aprendi hoje, amanhã esquece que vou ter que aprender de novo. E eu não desacredito, tá? Acredito até numa realidade. Então, eu consigo enxergar que o profissional do futuro, ele tem que ter os desenvolvimentos das hard skills, que são as formações acadêmicas, e também a parte de inteligência emocional. Ou seja, quem for buscar sucesso é dedicação e muito trabalho. O pessoal que não quiser ter muito trabalho vai enfrentar grandes problemas, né? Essa é a minha dica final. Então, quero sucesso?
Vamos estudar, procure especialista que ele sempre vai te ajudar e muita dedicação. Ao contrário, vai sofrer os impactos da vida moderna. Independente de onde você esteja, né? Com certeza, o mundo todo, não tem Cuiabá, China, Estados Unidos, não é. O mundo inteiro vai sofrer esse impacto e eu consigo entender lá na frente que nós não vamos ter mais classe média, tá? Ou vai ser a classe bem-sucedida ou a classe mal-sucedida. Então, a partir Essa desigualdade vai se acentuar, né? Com certeza, porque não vai ter, né, o que fazer nessa faixa média. Ou eu sou muito bem-sucedido e altamente desenvolvido, ou eu vou sofrer os impactos e vou ser uma pessoa bem mal-sucedida, inclusive. Para garantir uma relação na qual ambos estão em sintonia, um bom caminho pode ser adotar o contrato verbal no relacionamento. Mas, Michele, o que é isso? Gente, é um processo no qual o casal faz um acordo sobre pontos que são considerados essenciais para que haja harmonia nesse relacionamento. Mas para a gente entender melhor o papel dessa ferramenta, é que eu recebo a psicóloga Sani Neves. Sani, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse debater um pouco mais aqui no papo sobre relacionamentos e ferramentas que podem nos ajudar a ter uma relação mais sadia. A gente queria falar um pouco mais sobre o tal do contrato verbal no relacionamento. Fala pra gente como que funciona isso e como isso auxilia no sucesso, digamos assim, dessa relação a dois. Antes de chegar no contrato verbal, é muito importante que as pessoas tenham autoconhecimento. Por quê? Se eu não sei quem eu sou, o que eu procuro, o que eu desejo, como é que eu vou esperar algo do outro? Eu não sei quem eu sou, o que eu gosto, o que me agrada ou não. A partir do autoconhecimento, é possível ela fazer uma seleção de como seria esse parceiro ou parceira. Ok, encontrou uma pessoa, vamos dizer assim, que não se encaixa em todos os requisitos, mas a maioria, porque ninguém é perfeito e ninguém é igual a ninguém. Começou a relacionar, o que é o contrato verbal? Já me conheço, sei quem sou e o que espero dessa relação. Através do diálogo, nós vamos estabelecer aquilo que será bom, aquilo que será regra para essa relação. Por exemplo, tem casais que se relacionam muito bem num relacionamento aberto, outros não. O que você pensa sobre traição? O que você pensa sobre dividir contas? Quais são os seus projetos para o futuro? A partir deste conhecimento, autoconhecimento, é que o parceiro ou a parceira vai conseguir estabelecer um contrato verbal daquilo que eles vão viver juntos. Sani, quando a gente pensa nesses tópicos, assim, digamos, né, que vão constar nesse contrato verbal entre essas pessoas que decidiram ter uma relação, caminhar juntos pela vida, o que eu posso incluir nesse contrato, né? O que não pode ficar de fora nesse acordo que eu vou fazer com essa pessoa com quem eu pretendo dividir meus dias, o meu tempo? Tudo o que for importante e significativo para você em uma relação saudável, né? É preciso se fazer essa pergunta. Por exemplo, eu quero ser mãe? Eu, Sani, não quero mais ser mãe. Se eu começo a relacionar com uma pessoa que ainda deseja ser pai e quer que eu engravide ou de repente adote, eu terei problemas. Então é importante estar atento a tudo isso, porque algumas pessoas falam, depois ele ou ela muda de ideia, depois que casar eu o convenço. Nem sempre isso acontece e acaba gerando muitas brigas, muitos conflitos. Também a questão do dinheiro, que eu observo que muitos casais brigam por conta das dificuldades financeiras e da forma como cada um lida com o dinheiro. Por exemplo, um gosta de poupar, economizar, guardar, ter uma caixinha ali, uma reserva. Outro gasta horrores, não pensa no amanhã, né? Então é habituado a viver assim. Vem de uma cultura, de uma tradição familiar em que o dinheiro é para ser rasgado. Não se preocupa com o amanhã. Imagina um casal que pensa tão diferente a respeito de dinheiro. Quantas brigas vão surgir ali, né? Então é preciso avaliar até que ponto o outro está disposto a refletir sobre a forma como você lida com o dinheiro. Vamos supor que você queira guardar e o outro não. Até que ponto ele está aberto para esse diálogo? De repente a pessoa não está, ela não quer mudar. E você vai passar uma vida brigando, tentando convencer o outro de que ele não pode ou ela não pode gastar dessa forma.
né? Outra questão que aparece muito quando se fala em casais é em relação à família. Como o parceiro ou a parceira lida com a família dele? É importante ver todos os domingos? É importante estar sempre junto? Ele apoia a família dele? E você? Como que é para você? Né? Então, cada um deve trazer para si o que considera valioso e primordial numa relação. De que forma eu introduzo esse diálogo, né? Porque assim, a gente vê que muitas vezes essas relações, elas não prosperam, ou a gente tem um alto índice de divórcios, de separações, porque as pessoas não conseguem dialogar e não conseguem ter claro o que elas desejam para aquele momento, né? A partir de que ponto é necessário estabelecer esse diálogo? Se eu tenho dificuldade, o que você me recomenda como formas de derrubar essa barreira mesmo e ser muito claro nesse momento? É deixar o romantismo de lado e colocar os pés no chão, né? É olhar com clareza o que o outro tem a me oferecer e o que eu tenho a oferecer. Nós estamos agregando uma vida do outro, nós estamos atrapalhando que o outro até conheça outra pessoa que esteja de acordo com ele. Porque quando a pessoa não se autoconhece, primeiro lugar. Segundo, quando ela se autoconhece, está com alguém que não quer dialogar, porque algumas pessoas não gostam realmente de conversar. Principalmente quando o assunto é mudar algo que não está legal, ou algo que ela recebe como crítica. Porque às vezes, vamos supor, meu companheiro chega e fala assim: Sânia, eu acho que você exagerou na cerveja hoje à noite, ou ontem à noite. Se eu não quero ouvir isso e fico agressiva, agora imagina isso todo final de semana. Desgastante, né? Então, no namoro, quando se conhecem, que é esse período de avaliar o quanto o outro é aberto a diálogo, o quanto o outro está disponível a se ajustar na relação, a ceder, porque uma hora eu vou ceder, outra hora ele vai ceder, e assim o casal vai se equilibrando. Mas quando a pessoa não está pronta, não está madura, não está disposta a se relacionar de uma forma consciente e respeitosa, ela não pensa no parceiro ou na parceira. Vai fazendo o que bem entende, passando por cima dos sentimentos do outro, e quando a gente menos espera, surge uma relação abusiva. Por quê? Quem é criticado e cobrado, uma hora ou outra, se sente o quê? Frustrado, raivoso, incomodado, briga. Mas uma pessoa que está saudável emocionalmente, que está madura para se relacionar, ela vai saber ouvir, conversar, valorizar o que o outro tem a dizer. Então é preciso ter esse feeling, estar com o ouvido afinado, sintonizado em primeiro lugar com você. O que é bom para você, né? Quem está ouvindo em casa, se pergunta: o que é bom para mim? É legal manter essa relação? Está sendo bom? Prazeroso? Como um exemplo que me veio agora, né? Eu tenho conhecidas que não se importam em sair com os caras que elas pagam a conta. Para elas, ok. Tudo certo. Para outras, não. Elas perdem o tesão ali mesmo, não querem saber. Então, quando a pessoa se autoconhece, fica mais fácil peneirar e eliminar, evitando um problema mais tarde. Porque, como você falou, a gente vê tanto casal se separando, e quando vai conversar de perto, a gente percebe que eles não se conheceram. Ou fizeram vista grossa para questões importantíssimas, acreditando que lá na frente o outro iria mudar. Como eu mencionei a respeito de filhos, de dinheiro, família, religiosidade, tudo isso que é importante, né, para a pessoa que quer iniciar uma relação, ela deve colocar na ponta do lápis, né, antes de se entregar totalmente, e ver se é prazeroso, se vale a pena, se deve continuar. Sani, você falou pra gente assim, vai chegar a um ponto que essa divergência e a cobrança pode fazer com que essa relação se torne abusiva, né? Que momento eu preciso acender o meu alerta? Esses sinais, eles acontecem desde o namoro, e às vezes a gente faz vista grossa, como você colocou, e queria aproveitar que a gente está saindo aí dos dias dos namorados, e sempre tem aquela coisa, algumas pessoas se sentem mal de estar sozinhas, né? Mas até que ponto vale aceitar qualquer coisa para não estar só? Eu acho que nunca vale. A minha opinião hoje é essa, muito até radical, mas eu acho que é a opinião que eu vivo
E que eu passo para as minhas amigas e procuro ajudar minhas clientes a entenderem que nada que te fira, que te diminua, vale a pena. Porque muitas mulheres ainda vêm com essa consciência patriarcal de que a mulher tem que falar baixo com o homem, ser mansa, prudente, ver a hora de conversar, né? A gente vem de uma tradição em que a mulher tem que pensar qual hora que eu posso falar com ele que ele não vai ficar nervoso. Vive pisando em ovos. E eu pergunto, isso é legal? Você viver com medo, tensa? Então, se você tem um parceiro ou uma parceira que sempre explosivo, sempre irritado, não gosta nunca de conversar sobre assuntos que para você é importante, para ele não, deixa para depois, né? Às vezes é até grosseiro, já é um alerta de que para ele o que importa é ele. É só a opinião dele. E você? Quando é que você vai se olhar e se valorizar? Né? Porque isso também fere a nossa autoestima e é um abuso também quando eu não sou ouvida, quando eu não sou respeitada em uma relação, né? Não tem uma abertura para conversar, para eu ser eu mesma, já é um alerta. A gente estava falando do contrato verbal, que ele vai deixar claro o que é importante para mim e se essa outra pessoa concorda comigo ou não, e a partir daí eu vou saber e ter um parâmetro se essa relação vai vingar, vamos dizer assim. Quando eu coloco esses tópicos, Sânia, a gente pode dizer que eu estou criando regras de conduta dentro desse relacionamento. Isso também facilita num planejamento, por exemplo, você cita a questão de filhos, a questão financeira. Isso também ajuda o casal a crescer nesse propósito de planejar, de poder ir passando pelas fases que acredita serem necessárias para se atingir um ponto que consideram que seja ideal para uma relação? Sim, eu acredito que é um começo importante quando um casal consegue ter a maturidade, a consciência de trabalhar esse contrato verbal, né? Porque ali os dois vão conversar, os dois vão colocar opiniões, o que é importante para um, o que é importante para o outro. Ali a pessoa vai ter noção do que vem pela frente, né? Mas o contrato verbal, ele também é um parâmetro que você vai avaliando se o outro está cumprindo, né? Se vale a pena investir em um casamento, morar juntos, tudo isso. Porque muitas pessoas falam sim, sim na hora que elas querem, mas e depois na convivência? Quem essa pessoa é de verdade, né? É preciso também ter esse tempo para verificar se esse contrato verbal de fato será cumprido. Eu posso rever as regras desse contrato verbal? E como que eu devo proceder no momento de fazer essa reavaliação, de saber se ali existem tópicos que necessitam de mudança? Deve rever sempre. Eu acredito que é naquele momento em que você sente que já está incomodada, que não tem mais o que relevar, esperar, antes que as coisas agravem, antes que se torne uma briga. Por exemplo, se um casal combinou que toda sexta-feira eles irão num barzinho, numa pizzaria, num restaurante, sei lá, em qualquer lugar. E de repente o outro começa, hoje eu vou sair com os amigos, e te deixa esperando. Ou chega em casa, hoje eu tô cansado, eu quero ficar em casa. Você se arrumou, você foi no salão, o que você vai sentir? Frustração, né? Aí quando o assunto são filhos, tá, já casou, tá ali 4 ou 5 anos, no contrato verbal nenhum dos dois queriam filhos, mas aí um dos parceiros começa a pensar, puxa, mas eu acho que uma criança, né, um filho aqui, o nosso futuro e tal. Avalie o quanto o outro está disponível para dialogar, de repente o outro também mudou de ideia, e aí os dois decidem pela gestação ou adoção, não tem problema. Mas se é muito importante para um dos parceiros e o outro não cede, é preciso avaliar se você vai continuar na relação ou se você vai abrir mão do seu sonho. A gente teve caso recente, né? Por exemplo, o Porchat, que se divorciou por justamente conta dessa questão da divergência em relação à maternidade. A esposa queria muito filhos e ele disse que não era o desejo dele. Exatamente. Nós mulheres temos o nosso prazo, o nosso tempo. É tudo mais difícil depois. Falam, mas dá para fazer uma... mas é caríssimo e nem sempre vai dar certo. Então tudo isso aflige as mulheres, né? Imagina uma mulher de 28, de 35 que quer muito ser mãe e o homem não quer de forma alguma. Eu vejo hoje que a atitude dele foi uma atitude de amor, embora os dois tenham sofrido, né? Sim. Eu li uma entrevista e vi que os dois sofreram muito, mas por amor eu te libero, né? Eu acho que no coração dele pensou assim, por amor eu te libero.
porque eu não vou ceder. Pensa, se ele insiste numa relação dessa, ela tem que lidar com uma frustração que abala de tal maneira a relação que não vai prosperar. Exato. E aí, para algumas pessoas separar é fácil, para outras é um tabu muito grande, porque vem a questão religiosa. Então, por isso que é tão importante o namoro, conhecer, né? Eu penso assim que as pessoas têm todo o tempo do mundo para namorar. Por que casar em 1 ano, 2 anos, né? Isso sem falar que só se conhece de fato depois que convive, né? Depois que mora junto. Mas o máximo que as pessoas puderem conversar, se conhecer durante o namoro, observar. De repente, tem situações que a gente não vai falar nada, só vai observar. Porque o comportamento entrega tudo. Fala, né? Mais do que 1000 palavras, né? E aí é que eu falo, né? É preciso ter o pé no chão, avaliar o que você quer para o seu futuro. Eu sei que adolescente, que jovens apaixonados pensam que é só aquele, que não vai ter ninguém melhor no mundo, né? Que vai conseguir relevar um comportamento que não é legal, que não é saudável, que o outro vai mudar. Mas é como eu já disse, a mudança, ela é interna. Às vezes o outro não quer mudar, né? Aí eu sou psicóloga, eu sei disso. A mudança depende muito mais do meu cliente do que de mim até. Então, quando a pessoa não quer mudar, não tem quem faça essa mudança. Né? E muitas pessoas casam com essa ilusão. De que vai conseguir modificar o outro, né? Sani, a gente estava falando desse contrato e a gente se referiu muitas vezes a questões que afetam ambos. Eu digo assim, que são ações que dependem dos dois, né? Fazerem. Como a questão financeira, o prazo que a gente vai tirar pra gente, filhos. Mas é importante a gente ter previsto nesse contrato verbal também um tempo que seja individual, porque assim, muitas vezes as pessoas iniciam relações e imaginam que a partir daquele momento tudo elas precisam fazer junto. E a gente acaba de alguma maneira se anulando nesse processo. Quão relevante é ter esse momento que seja pra gente somente, que seja pra gente, nem que seja pra estar trocando com amigos, né? Pra estar fazendo um momento que seja só seu. É super saudável que cada parceiro tenha o seu tempo, tenha a sua liberdade para continuar mantendo amizades, continuar fazendo a sua rotina de antes, né? Imagina uma mulher que todo sábado vai pro salão, adora ir pro salão, aí de repente o homem proíbe. Porque tem isso, é abusivo, mas ainda acontece. Isso não é legal. Então, no contrato verbal, é o momento de conversar sobre o que é importante para você, quanto tempo você precisa para fazer suas coisas, o que é importante você fazer sozinho e você não quer minha companhia, né? Isso parceiro conversando. Porque às vezes a mulher fala, eu quero ir passear com as minhas amigas, quero subir a conversar. Aí ele fala, eu quero ir junto. Ou vice-versa. Mas aquele momento é o momento que ele vai relaxar, que ele vai conversar sobre assuntos deles. Não tem a ver com traição, não tem a ver com mentira ou fazer nada escondido. É vital que cada um tenha seu espaço. É saudável para a relação. Até porque se um dos dois está presente, a conversa não é a mesma. Não tem de repente a mesma naturalidade, né? Isso sem falar que neste momento que cada um faz as suas coisas e retorna para o encontro, tem novidade, tem saudade, tem o prazer de estar juntos novamente, né? Então é preciso lembrar, vocês não nasceram juntos. É preciso que cada um respire um pouco lá fora e volte renovado, animado, até mais apaixonado. A gente observa que a saudade, né, é saudável para a relação, esse tempinho que cada um faz o que é importante para si. E a pandemia veio e colocou isso bem escancarado, né? Tantos casais tiveram que ficar juntos mais tempo e se separaram e não deram conta disso. Sani, muito obrigada pelas informações. O microfone é à disposição caso você queira acrescentar mais alguma coisa. Eu agradeço a oportunidade, né? E mais uma vez eu deixo um alerta para cuidar do seu autoconhecimento. Eu acho que isso é vida, sabe? A partir do momento que as pessoas se conhecem, elas conseguem fazer melhores escolhas em suas vidas. Com a pandemia, a alimentação fora do lar cresceu mais de 53%. E as hamburguerias representam a maior parte desse aumento. Só nos apps de comida, as vendas de hambúrgueres aumentaram 140% nos últimos 2 anos. O sanduíche composto de pão, carne e acompanhamentos variados é o segundo alimento mais consumido do país e faz muito sucesso entre os jovens, principalmente de 18 a 23 anos.
De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Qualibest, investir em hamburguerias tem sido uma opção para muitos empreendedores. Dados do iFood colocam o alimento em um destaque ainda maior. Durante a pandemia, o número de hamburguerias cadastradas aumentou 104%, enquanto as vendas cresceram 140% entre 2020 e 2022. É o caso desta empreendedora. Antes de entrar para o mercado dos hambúrgueres, ela foi decoradora de festas por 15 anos. Com a pandemia, foi obrigada a mudar de profissão. A gente teve a ideia da hamburgueria, vamos montar uma outra coisa. E como eu tenho 2 jovens em casa, 2 adolescentes, hoje já homens, eles me deram a ideia da hamburgueria. E falaram assim, mãe, vamos numa pegada mais jovem, e tava o boom realmente da hamburgueria por causa do delivery. E nossa intenção era só trabalhar o delivery, né? E junto disso veio todas as ideias que eu acho que desse ramo de decoração que eu trouxe, né? Trouxe a cor, trouxe a vida, e isso fez um grande diferencial. Para se destacar em meio aos concorrentes, Edilaine buscou sair do tradicional. Hoje, a hamburgueria é famosa na capital por conta dos pães coloridos. Fui nas padarias ver quem aceitava o desafio comigo, porque aqui em Cuiabá não tem, né? Então a gente foi na padaria e aí o pessoal aceitou o desafio comigo, fizemos testes, deu certo. Eu fiquei com muito medo de não dar certo. No começo a gente perdeu muito pão. Hoje a gente já sabe pedir e realmente as pessoas querem provar e quando vem sabe que não altera o sabor e aí faz para brincar, para ficar uma foto bonita, que hoje tudo é marketing, né? Mas a ideia não para por aí. A família quer transformar o negócio em franquia. Nós queremos ainda abrir uma nova unidade com música ao vivo. Nós queremos abrir interior e a nossa perspectiva é crescer mesmo. Já são 2 anos de atuação na capital e a empresária acredita no crescimento do ramo, principalmente para aqueles que buscam ser diferentes. Eu acho que se você tiver criatividade, inovação sempre, você vai longe. Que eu acho que todo segmento, né? Se você vai melhorando, aprimorando, eu acho que você vai longe. Não tem aquela história, vai acabar. Não vejo por esse lado. Hambúrguer, um hambúrguer que a gente come, hambúrguer e batata frita, eu acho que é para toda a vida. O desejo de ver Cuiabá inserida no cenário de rap e trap nacional fez com que o produtor cultural Caio Rabelo, de 21 anos, começasse a pensar em formas de fomentar o gênero no âmbito regional. A vontade culminou no nascimento do projeto Rap e Baile, que além de trazer grandes nomes do rap e do trap para Mato Grosso, também pretende preencher as line-ups dos eventos com artistas regionais ainda desconhecidos do público. Desde pequeno, Caio sempre gostou de música, em especial o trap, o funk e o rap. Com isso, passou a acompanhar as batalhas de rimas. Foi daí que surgiu a ideia de fomentar eventos deste porte em Cuiabá. Ano passado, o show mais marcante que teve para mim foi o show que a gente organizou do Teto, da 30 para 1, e foi onde eu vi a maravilha que é um show de trap. É uma energia incrível, muito diferente de qualquer outro estilo de show. E eu acabei pegando muito gosto, muito mesmo, tanto que hoje eu foquei esse projeto para tentar trazer para a galera daqui de Cuiabá a energia que eu senti naquele show. A ideia é iniciar o projeto na capital, para fomentar e fortificar os artistas da casa. Mas no futuro, o produtor cultural tem grandes ambições. Uma coisa que eu senti bastante, inclusive no show do Teto, é que a galera curte muito, gosta muito, mas o pessoal daqui não dá tanta atenção para isso. E é até um estilo um pouco diferente do que geralmente tem aqui na cidade. Porque aqui na cidade é só funk, pagode. Quando traz uma atração de trap pra cá, não faz um show de trap em si. Coloca o artista lá, os DJs de funk e vai a noite inteira. Então o que eu quero trazer é uma experiência mesmo diferente. Misturar um pouco do rap, do trap, do funk, tentar conciliar tudo para fazer uma coisa mais legal, mais dinâmica para o público aqui da cidade. Há 5 anos, Fernando trabalha como produtor musical
e está confiante com o projeto. Ele acredita que os eventos irão fomentar Cuiabá e mostrar grandes artistas até então escondidos. Isso daí é uma coisa que vai abrir as portas mesmo, o caminho para a rapaziada que pensa em ser artista daqui. E a gente tem que abraçar muito essa causa porque é coisa de Deus mesmo. O Enzo participa de batalhas de trap há 6 anos e está ansioso para o início do projeto na capital. Como artista, assim, a gente enxerga sempre como uma oportunidade, né, muito valiosa para a gente poder mostrar o nosso trabalho, né, para chegar em mais pessoas. E isso que o Caio traz com esse projeto em si é essa proximidade, né, principalmente com a região que a gente está, né, com a nossa cidade mesmo. E trazendo essa oportunidade para todos os artistas, né? A ideia do projeto, além de expandir ritmos, é também ser algo social, para ajudar aqueles que precisam. O que eu estou pretendendo com esse projeto, além de dar essa oportunidade para a galera daqui e mostrar um pouco mais da cultura do rap, do trap para a galera daqui de Cuiabá, eu quero incluir um projeto social nisso. Uma das alternativas que eu pensei para isso seria, tipo assim, cobrar minha entrada da galera geral, de todo mundo, mas quem não possui uma comprovação de que tem esse benefício da minha entrada, levar 1 quilo de alimento, e esse 1 quilo de alimento ser revertido para instituições carentes, para creches, enfim. E também uma coisa que eu pensei também vou dar só um exemplo, tá? Tipo, num show grande, a cada, sei lá, 1000 ingressos vendidos, liberar 200 cortesias para a galera mais carente, entendeu? Para realmente quem não tem como arcar com o ingresso, pagar seu ingresso, para poder também vivenciar a experiência junto com todo mundo. Eu quero fazer tanto um projeto social, promover eventos e juntar tudo isso num projeto só. Para ajudar meninas carentes de Cuiabá a fazer seu próprio dinheiro, a transista Eliette Cristina montou o projeto social Maria Helena Futuras Empreendedoras. Vamos conhecer como ele funciona? Sem emprego fixo, a então auxiliar administrativa Eliette passou a trançar cabelos das amigas, como forma de renda extra. Foi daí que nasceu uma nova profissão. O pessoal começou a indicar e isso se tornou uma profissão. Comecei a pegar gosto, comecei a fazer novos cursos e foi aí que começou uma nova paixão na minha vida. Há 4 anos ela está num negócio próprio de beleza e decidiu que era o momento de ajudar outras meninas nessa mesma missão. Assim nasceu o projeto Maria Helena, que visa formar futuras empreendedoras de 13 a 17 anos. Como eu tenho uma menina de 13 anos, ela chega da escola e se enfia no quarto. Aí eu fiquei olhando ela, né? Falei, gente, eu tenho que colocar alguma coisa para essa menina ter uma ocupação. E foi aí que nasceu o projeto. O projeto é novo e atende atualmente 5 meninas. Além de trançar, elas também aprendem sobre maquiagem e manicure. A ideia é crescer ainda mais e expandir o projeto. Quero expandir para as escolas, quero levar esse projeto para dentro das escolas, quero levar para dentro dos bairros, lá no Jardim Esmeralda, que é onde eu tive, assim, que eu cresci lá, né? Vamos dizer que eu cresci lá. Eu levo o projeto também lá para dentro, que é o bairro Jardim Esmeralda, que é um bairro bem carente. E eu tô levando o projeto para lá também. Já quero começar a expandir, não só aqui dentro do meu estúdio, mas para fora também. Se eu tivesse essa oportunidade nos meus 13 anos, assim, já teria tomado outras proporções. Então, eu quero, assim, não mudar o mundo, mas eu quero mudar o mundo de alguém. Que eu possa falar, ó, aquela ali eu consegui tirar dali e colocar ali. Esse é meu foco. O Papo com Ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o Papo mandando a sua sugestão de entrevista ou reportagem. O nosso WhatsApp, que é um dos canais de contato, é o 65999921038. Tenha uma excelente semana e a gente volta domingo que vem a partir das 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde e eu espero você. Um beijo e até lá!